Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática do sétimo ano do Ensino Fundamental 2. Eu sou o João e na aula de hoje nós vamos falar sobre área e perímetros de figuras geométricas. Ok? Então, vamos começar. Primeiro, vamos entender por que é importante nós estudarmos sobre área e perímetro. Existem muitas situações no nosso cotidiano que nós utilizamos essa matemática e nós nem percebemos. Como exemplo, quando nós vamos pintar uma parede, por exemplo, nós temos que calcular a área daquela parede. Se nós formos fazer as dimensões de um terreno, se eu for fazer um campo de futebol, quanto de grama eu vou ter que colocar dele? Então, preciso saber também a área dele. Ou então, quando eu vou colocar objetos em um determinado lugar, também pode ser, se eu estou numa sala e eu quero colocar sofá, quero colocar mesa, quero colocar televisão, quero colocar uma estante, como é que eu vou organizar tudo isso nesse meu espaço que é a sala, né? Porque uma coisa não pode ficar em cima da outra, tudo bem? Então, muitas das vezes nós utilizamos o cálculo de área e perímetro para essas situações. Bom, então, o que é perímetro? Para começar, perímetro tem por sua definição é a linha que forma o contorno da figura. Então, como assim? Se eu tenho um quadrado de lado 2, o perímetro dele vai ser 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou seja, vai ser 8. Tudo bem? Como é que nós descobrimos o perímetro de uma figura, seja ela qual for, pode ser um hexágono, pode ser um pentágono, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, seja ela qual for, nós sempre vamos descobrir ela somando todos os lados de uma figura, tá? Somando todas as arestas dela. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos um campo de futebol, né, com 200 metros por 120. O que isso significa? Isso significa que eu tenho um perímetro de 640, ok? Por que 640, João? Ó, se você pegar 200 metros mais 120, vai dar 320. 320 mais 200, 520. 520 mais 120 vai dar o nosso 640, tudo bem? Então, é sempre assim, se eu quiser descobrir o perímetro de alguma figura, basta eu somar o contorno dela, aquilo que forma ela, ok? Figuras geométricas. Aqui nós vamos abordar três principais: retângulo, triângulo e o trapézio. Tudo bem? O triângulo, em especial, eu vou deixar um asterisco nele, porque em outras aulas nós vamos abordar mais ele, porque o triângulo em si tem muita coisa que nós podemos falar sobre ele. Então, por isso que nós vamos destinar uma aula só para ele, ok? Mas de antemão, eu já posso adiantar para vocês que para nós calcularmos a área de um triângulo, nós vamos usar a base vezes a altura dividido por 2. A fórmula é exatamente essa: base vezes altura dividido por 2. Aqui no nosso caso, né, nós temos que a base é 4 e a nossa altura é 3. Tá? Então seria 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 seria então a área do nosso triângulo. A área de um quadrado ou de um retângulo. Para nós calcularmos isso é exatamente a mesma coisa. Nós só temos que multiplicar a base pela sua altura. Apenas isso, tá bom? Sempre a base vezes a altura quando nós estamos falando de retângulo e quadrados. Já no trapézio é um pouquinho mais diferente. No trapézio, nós vamos calcular com a base maior mais a base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Eu sei que falando assim parece meio complicado, meio difícil, né? Mas tudo bem, relaxa. Vocês vão ver que quando nós formos fazer o exercício, não vai ser assim tão complicado. Mas cuidado para não confundir trapézio, o nosso trapézio da parte humana mesmo, tá bom? Apesar que aqui nós chamamos de trapézio justamente por conta da figura. Essa figura que vocês estão vendo aqui, ela tem o formato de um trapézio, tá? A figura aqui da pessoa. Exatamente por isso que nós chamamos de trapézio. Ok? Então, vamos tentar fazer alguns exercícios para ver se é tão simples isso que eu falei. Mas confia em mim, é exatamente isso mesmo. Não tem muito segredo quando nós estamos falando de
cálculo de área e figuras, não é muito complicado. Então, no nosso primeiro exercício aqui, o que nós temos? Nós temos que, considerando que todos os quadrados que compõem o tabuleiro, pretos e branco, possuem 3 centímetros de lado. A área total de todo o tabuleiro é D em centímetros, tá? Então, o que ele quer? Ele deu pra gente que um quadradinho tem 3 centímetros e ele quer saber qual é a área do tabuleiro todo. Então, um detalhe importante que é válido a gente falar também é que quando nós estamos falando de quadrado, o quadrado tem, por sua definição, os 4 lados iguais. Tudo bem? E é isso que a gente difere o quadrado de um retângulo, são os seus lados. Se ele está falando para a gente que ele tem 3 centímetros de lado, significa que ele vai ter 3 centímetros em todos os lados, independente de qual seja, tudo bem? Então, como é que nós vamos fazer para resolver esse exercício? Que nem nós vimos, para nós calcularmos a área de um quadrado, nós precisamos da base e da altura dele, certo? Ok. Mas nós não sabemos quanto que é a base nem a altura. Pelo menos ele não deixa tão explícito pra gente. Mas na verdade ele dá, tudo bem? Porque se eu sei que cada quadradinho desse tem 3 centímetros, se eu for fazer a conta, eu vou ver que eu tenho 8 quadradinhos na minha vertical, certo? Então, 8 vezes 3, 24. Tudo bem? Então, na minha vertical, eu tenho 24 centímetros. Já na minha horizontal eu também tenho 24 centímetros, porque também tem 8 quadradinhos. Lembrando que todos são do mesmo tamanho que ele falou para a gente. Possuem 3 centímetros de lado. Isso mesmo. Então, todos os quadradinhos possuem exatamente 3 centímetros. Ou seja, tem 24 centímetros na vertical e 24 centímetros na nossa horizontal, tá bom? Então, como é que eu faço para descobrir a área de um quadrado mesmo? Eu pego a base, multiplico pela nossa altura. Nossa base a gente acabou de descobrir que é 24, então 24 vezes 24, a base vezes a altura, vai dar 576 centímetros. Tudo bem? Então, é basicamente isso. Nós apenas estamos multiplicando a base vezes a altura para nós calcularmos a área. Uma coisa importante também, que acho um detalhe legal para a gente falar, é que nós também podemos saber que desse tabuleiro tem 64 quadradinhos. Sem a gente precisar contar um por um, aí sabe que ele tem 24. Como é que eu sei isso? Ó, a gente não contou que na horizontal tem 8 e na vertical também tem 8. Se eu multiplicar um pelo outro, 8 vezes 8, eu vou ter exatamente 64. Tudo bem? Então, meio que eu estou pegando a nossa horizontal toda e quebrando ele em vários quadradinhos. Então, isso vai dar nosso 64. Caso vocês precisem calcular quantos quadradinhos, caso ele tenha pedido também, né? Para calcular quantos quadradinhos tem, é muito mais fácil a gente calcular dessa maneira do que contar um por um. Você concorda? Faz sentido, né? Bom, vamos para o nosso segundo exercício aqui. Pela figura, temos um triângulo retângulo com BC igual a 4 e AC igual a 3. Vamos descobrir a área correspondente a ele. Ok, então ele dá meio que Ele dá para a gente um triângulo, né, com as coordenadas e o de um plano cartesiano. Mas ele falou para a gente que BC é igual a 4, ou seja, de B até C aqui, nós temos 4, vamos colocar centímetros, pode ser. Acho que como ele não deu nenhuma unidade de medida, acho que não tem problema. De A até C tem 3 centímetros, né? Então, 1, 2, 3 quadrados, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, perfeito. Ok, então, o que ele está pedindo? Vamos descobrir a área correspondente a esse triângulo. Para nós calcularmos a área de um triângulo, vocês lembram que é só pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. Se vocês forem prestar atenção, um triângulo é exatamente a metade de um quadrado. Ó, eu vou até voltar aqui, ó. Olha só. Aqui, o triângulo, essa imagem do meio, vocês estão vendo que tem meio que uma diagonal
cortada exatamente no meio desse quadrado em branco, isso forma o nosso triângulo. Mas olha só, eu sei que para calcular a área de um quadrado é a base vezes a altura, e é isso aí, o quadrado é a base vezes a altura. O triângulo, gente, o triângulo é metade de um quadrado. Então, eu estou meio que calculando a área de um quadrado e dividindo a área dele por 2, tá bem? Então, por isso é mais fácil da gente lembrar. Lembrou a área do quadrado, também dá para lembrar a área do triângulo, porque essa a gente divide por 2. Então vamos lá. Base vezes altura dividido por 2. Nossa base, a gente sabe que é 4, certo? 1, 2, 3, 4, que daí ele falou para gente, que daí ele falou para nós, de B até C, 4, e de A até C tem 3. Então, 4 vezes 3, 12 dividido por 2, igual a 6. Aqui eu também poderia cortar, tudo bem? Poderia cortar esse 4 com esse 2. Ia ficar 2 vezes 3, que também ia dar 6. Então, aqui tem esses dois jeitos, não tem lá muita diferença. Ou seja, a área desse nosso triângulo vai ser 6. Tudo bem? Então, sem muitos problemas. É basicamente isso mesmo. Luiz é dono de um terreno em forma de trapézio que possui bases de 10 e 18 metros, com altura de 8 metros, como indicado na figura a seguir. Ele quer saber quando precisará para cobrir todo o terreno de grama para seu trabalho de agricultor. Quanto ele precisa para completar o seu objetivo. Ou seja, ele tem um terreno, certo, em forma de trapézio, e ele quer saber qual é a área desse trapézio, quer saber a área desse terreno que ele possui. Para ele fazer isso, ele vai ter que, nós vamos ter que usar a forma do trapézio, certo? Então, aqui ele deu para a gente que a base maior dele é 18, a base menor dele é 10 e ele tem uma altura de 8. Aqui está tudo em metros, então fica mais fácil. Bom, a área, quer dizer, a fórmula, a gente já sabe, né? Que é a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, ok? Como ele já deu todos os valores, fica muito mais fácil para a gente achar. Vai ficar 18 mais 10 vezes 8 dividido por 2, né? Estou só substituindo os valores aqui. 18 mais 10, 28. 28 vezes 8, 224. 224 dividido por 2, 112. Tudo bem? Ou seja, a área desse trapézio aqui é de 112 metros quadrados. Tá bom? Mas eu quero chamar a atenção aqui para forma do trapézio, que não é tão simples, né? É simples, não deixa de ser simples, mas não é tanto quanto a forma do triângulo ou do quadrado, por exemplo. Tá? Então, por isso que tem outro jeito da gente calcular a área do trapézio. E como é que é esse jeito? Se eu pegar esse trapézio e dividir ele em triângulos e retângulos, eu consigo calcular ele partindo da fórmula do triângulo e do retângulo, tá? Do triângulo e do quadrado, utilizando essa fórmula. Como é que isso vai funcionar? Bom, a gente sabe que a base menor dele vale 18, certo? Ou seja, tudo aqui, daqui até aqui, a gente sabe que tem 18. Mas eu sei com certeza que daqui, desse ponto aqui até esse ponto aqui, tem 10, certo? A base assim, a base menor tem 10. Ou seja, se eu tirar essa parte aqui, ainda vai ficar sobrando um valor. Esse valor vai ser quanto? Vai ser 8. Por quê? Se daqui até aqui tem 18 e eu estou tirando 10, vai sobrar 8. Então eu vou pegar esse 8 e dividir por 2. Vai ser 4 aqui e 4 aqui. Tudo bem? Ou seja, eu não mudei nada, só reescrevi de outra forma. 4 mais 10, 14. 14 mais 4, 18. Aqui continua sendo 18. A base menor continua sendo 18. Então vamos lá. Vamos primeiro calcular o nosso triângulo. A área do triângulo é como? Base vezes altura dividido por 2. Aqui no nosso caso, a nossa base é de 4. Ok? Então vai ser 4 vezes 8
dividido por 2. 4 vezes 8, 32. 32 dividido por 2, 16. Aqui a gente pode também cortar, né? O 8 com 2 vai ficar 4 vezes 4, que vai dar 16. Mas aí, tanto faz também. Ou seja, a área do triângulo vai ser 32. Por que 32? Porque aqui eu tenho dois triângulos, tá bom? Esse triângulo aqui da ponta com esse outro triângulo aqui da ponta. Então, quando estou falando de triângulo, a nossa área aqui vai ser 32. Já a área do nosso retângulo vai ser 10 vezes 8. Por que 10 vezes 8, João? Olha só, a base dele vai ser 10, certo? E a altura dele vai ser 8. A altura dele vai ser a mesma altura do triângulo que a gente acabou de calcular. Ou seja, 10 vezes 8, 80. Então, a área desse meu retângulo é 80 e a área do meu triângulo, dos meus triângulos vai ser 32. 16, 16, 32. Tá? Ou, em outras palavras, eu posso dizer que 80 mais 32 é igual a 112. Tudo bem? Olha só, é o mesmo valor que a gente achou utilizando a fórmula do trapézio, tá? Só que dessa vez a gente dividiu o trapézio em triângulos e retângulos para ficar mais fácil, tá? Então, vai muito de vocês, vai muito de você para você achar qual é o jeito mais fácil. Se você prefere usar a fórmula, se você prefere decorar a fórmula, ou se você prefere dividir e usar a fórmula do triângulo e do quadrado, do retângulo no caso, né? Mas é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido e tchau. Vejo vocês na próxima aula.